Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo. You say homo? You made a mistake. Depois de Filadélfia, Clube de Compra Dallas é o meu filme favorito que aborda sobre HIV. Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o filme Clube de Compra Dallas, sem tentar dar muito spoiler, só para deixar vocês com vontade de assistir porque é um filme muito legal e apesar de ser bem antigo, ele é atual, né, assim, tentando quebrar o tabu e o preconceito sobre HIV. Clube de Compra Dallas é um filme de drama de 2013, dirigido por Jane McPartlin, escrito por Crane Borten e Melissa Wallach, que vai estar passando o nome de todo mundo aí. Matthew McCartney é interpretado por Ron Woodruff, um eletricista diagnosticado com AIDS e que passa a contrabandear medicamentos alternativos não aprovados pelo FDA, que é o negócio lá de medicamentos dos Estados Unidos, para dentro do Texas, distribuindo-os a outros pacientes e estabelecendo assim um clube de compra Dallas. Mas esse filme é baseado em fatos reais, então é muito interessante, eu gostei bastante. Depois de Filadélfia, que já tem falando um pouco dele aqui no canal em outro vídeo. Buyers Club. You treating these people? They're treating themselves. I ain't selling drugs, I'm selling membership. É um filme de drama baseado em eventos reais que ocorreram na década de 1980. A trama segue a história de Ron Woodruff, interpretado pelo ator Matthew McCartney, um eletricista texano diagnosticado com AIDS que, diante a falta de tratamentos disponíveis na época, Woodruff começa a contrabandear medicamentos não aprovados pelos Estados Unidos para o México, buscando alternativas para sua própria sobrevivência. E é muito engraçado porque ao decorrer do filme, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver que, tipo assim, do nada ele despertou e falou, não, agora eu quero me cuidar. E aí ele foi lá e foi atrás e fez acontecer. Porque além dele fazer o próprio tratamento dele e ajudar outras pessoas com o Clube de Compra Dallas, ele conseguiu mostrar para os médicos e para a galera da época ali que realmente só aquelas medicações que eles estavam dando não estavam fazendo um efeito tão legal, sabe? Porque assim, eles começaram a tomar umas medicações por conta própria. Mas a galera lá das pesquisas, do AZT, viu que realmente, assim, as medicações por conta própria que eles estavam tomando tava fazendo um efeito legal também, sabe? Ele foi muito revolucionário. E ao longo do filme, o Woodruff estabelece um clube de compra Dallas, onde pessoas que vivem com HIV podem adquirir tratamentos não convencionais. Ele forma uma parceria improvável com uma mulher trans que tá lá também no hospital que ele foi internado. E é interpretado por Jared Leto. Ela tá lá em tratamento, fazendo o tratamento do AZT. Ela tá na pesquisa do AZT e ele não tá na pesquisa do AZT. Ou seja, ela tá recebendo o AZT e ele não. Ele só tá lá recebendo cuidados paliativos, que era aquilo que eles faziam na época, né? Como não tinha um antirretroviral que realmente fazia efeito, eles davam o AZT, ou não, para quem não estivesse participando da pesquisa. Eles só tentavam amenizar os efeitos que estavam acontecendo ali no organismo das pessoas. E aí eles formam essa parceria aí improvável. Fala que é improvável porque, tipo assim, ele era super preconceituoso, né? Então, assim, era super improvável que eles fossem se unir. Um cara super homofóbico junto com uma mulher trans que vivia com HIV também, AIDS naquela época, na verdade, né? Então eles formam essa parceria aí, enfrentam o sistema médico e luta contra o estigma social, buscando uma vida digna para eles e para a população ali, né, para a comunidade que estava sofrendo também da pandemia do HIV naquela época, da pandemia da AIDS, né? Been looking for you, Lone Star. Listen, Tinkerbell, unless you got more cash or new clients, I'm busy. You don't deserve our money. Cut you in, 5%. 25. Take it or leave it. Welcome to the Dallas Buyers Club. Hoje em dia, a gente não tem mais pessoas vivendo com AIDS, né? Por conta do tratamento. Hoje é bem difícil ter pessoas vivendo no estágio da AIDS, mas naquela época era mais comum porque não tinha um tratamento e quando as pessoas descobriam que viviam, já estavam no estágio de AIDS. Mas hoje em dia é tão importante você fazer teste com frequência porque daí você tem um diagnóstico antes que evolua para síndrome AIDS e aí você vai ser uma pessoa vivendo com HIV. O Woodruff é extremamente homofóbico e ele se recusa a aceitar o diagnóstico dele quando ele tá lá no médico, que a médica fala para ele que ele foi diagnosticado com AIDS, ele se recusa a aceitar, porque naquela época a própria mídia e todo mundo achava que só pessoas LGBTs
que tinham HIV e AIDS, né? Então, ele super se recusou, assim, ele saiu super revoltado lá da clínica, foi pra casa. E quando ele conversava com os amigos dele, ele também dizia que a médica tinha, não, provavelmente ela me deu um diagnóstico errado, porque eu sou hétero, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo. You say homo? You made a mistake, 'cause that ain't me. Enfim, passou-se o tempo, né? Ele recusando ali aquele diagnóstico. Ele começou a aparecer alguns machucados e tal, que era bem característico da época, por não ter tratamento, né? Como eu disse, as pessoas só sabiam que estavam com o vírus quando realmente já estava no estágio da AIDS, que já estava desenvolvendo infecções oportunistas, que já estavam desenvolvendo... naquela época era muito comum as pessoas terem machucados na pele e tal. E aí ele, né, começa a passar mal e tudo mais. E aí é que ele vai pro hospital lá, que ele conhece a moça trans e que eles formam uma parceria, porque, tipo assim, eles vão parar no mesmo quarto. Eles ficam lá no mesmo quarto e eles acabam conversando e ela fala que ela faz o uso do AZT e que ela divide esse AZT com um amigo dela e que o amigo dela dá um dinheiro pra ela. Pronto, acho que não vou falar mais nada, porque daí eu já vou falar demais. Mas a partir daí é que eles formam essa parceria e se tornam amigos, mas também foi bem difícil pra eles se tornarem amigos, foi bem difícil pra ele quebrar essa barreira dele do preconceito, sabe? What is going on? People are dying. You're nothing more than a common drug dealer. TJ, this is Rayon. Freaking homo. De modo geral, o filme é bem isso assim, sabe? É um cara hétero que é diagnosticado com HIV, com AIDS na época, na verdade. E daí ele se recusa a receber o diagnóstico dele, ele não quer aceitar esse diagnóstico de AIDS, porque ele acha que só pessoas gays, LGBTs, que tinham o vírus, né? Porque naquela época, infelizmente, era o maior número que realmente contraía, né? Hoje não é mais essa coisa aí. Hoje em dia, o maior número tá mais na população hétero, na verdade, mas assim, eu acho que não é uma guerra dos sexos, né? É um vírus, que qualquer pessoa que tem relações tá exposta a contrair o vírus HIV. Então, tipo assim, não faz sentido dizer, esse grupo tem mais, esse grupo tem menos. Não, mas a vida inteira ficaram dizendo que era só pessoas gays, LGBTs. Porém, hoje em dia, o número tá aumentando muito mais em homens héteros e mulheres héteros cis, e ninguém fala sobre isso, né? Ele começa a ajudar, tipo assim, toda a comunidade LGBT. Porque ele começa a fazer o clube de compradoras, que vai distribuir medicações, né? Eles cobram um valor mensal nesses clubes. Só que daí passa de um ponto que ele percebe o quão importante é distribuir essa medicação para essa galera e ele para de cobrar. Algumas pessoas que ele via que não tinham condições, ou ele cobrava um valor mais barato, ou ele não cobrava, porque ele também tinha, né, que fazer os trâmites lá para conseguir pegar a medicação dos Estados Unidos e levar para o Texas. Então, assim, era bem complicado também. Então, aí, tipo assim, vê o nível do filme, por isso que eu acho legal. Ele sai de uma pessoa extremamente homofóbica, que não aceita o diagnóstico dele, para uma pessoa que, na verdade, foi um ativista, né? Porque ele lutou por esses direitos do acesso ao tratamento de todas as pessoas, não só pessoas héteras, foram pessoas LGBTs e tudo mais. E os amigos dele se afastou bastante dele, sabe? Então eu achei muito legal esse filme, tipo assim... Infelizmente, muitas das pessoas que têm o diagnóstico de HIV passam por isso, assim, dos amigos se afastarem e tudo mais. Só que no caso dele, né, porque ele era hétero, o meio dele era todo hétero. A maioria dos meus amigos eram héteros e quando eu tive meu diagnóstico, todos foram embora, assim, sabe, tudo bom. E é isso, né? Eu achei muito legal o filme por isso, porque, tipo assim, ele dá uma reviravolta na vida dele, sai de uma pessoa super homofóbica pra uma pessoa que tá ali, super apoiando na causa, super ajudando. E ele foi muito necessário porque, como eu disse ali no meio do vídeo, ele começou a fazer uns tratamentos alternativos por conta própria, né? Só que ele não fazia isso sozinho. Tinham pessoas, tinham cientistas, tinham médicos, pessoas junto com ele, também ajudando ele, sabe? Só que o governo lá dos Estados Unidos e do Texas, eles estavam fazendo a pesquisa do AZT. Então, todo mundo tinha que usar aquele medicamento para eles verem como que ia reagir, né? Porém, algumas pessoas que tomavam o AZT acabavam morrendo, porque não estavam com efeito nenhum. Ou outras pessoas acabavam dando certo, outras não. Enfim, era bem complicado. E aí,
ele conseguiu encontrar medicamentos junto com esses outros cientistas. Com isso, a própria galera da pesquisa, a médica que fazia o acompanhamento dele, as pessoas da pesquisa do AZT, conseguiram entender que sim, fazia sentido os clubes de compra Dallas, que eles sim traziam muito, eles agregavam muito nessa questão de novas descobertas, porque o vírus HIV/AIDS era algo novo naquela época, ninguém sabia nada sobre, não sabia como lidar, como tratar e tudo mais. Então, os clubes de compra Dallas, especificamente o de Woodruff, foi tipo muito necessário, sabe, naquela época. Então esse filme é incrível, ele foi super aclamado, assim, ganhou diversas premiações, tanto os atores, como coadjuvante, como ator principal, enfim, roteiro e tudo mais. Esse filme ele ganhou muitas premiações, não vou nem falar todas, mas ele ganhou muitas premiações mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham achado legal esse vídeo aqui e também o filme. Eu espero que vocês sintam vontade de assistir. Eu tentei não dar muito spoiler, mas tem um tempo que eu já vi esse filme, vocês precisam ver. E quando vocês verem, me mandem lá uma mensagem dizendo o que vocês acharam lá na DM do meu Instagram. Um cheiro e até o próximo vídeo.